E aí, rainha, vambora. Hoje a gente vai falar de novo de investimento. De novo não, né? Porque você não tinha escutado eu falar desse jeito aí. A virada de chave é a seguinte: o que é que você tem que aprender sobre investimento? Existem, obviamente, vários e vários setores. Não é só sobre investimento com relação a retorno financeiro, mas principalmente com relação ao que você deve investir para aprender até mesmo a investir. Pensa assim, ó, se você é uma pessoa que hoje não tem confiança, se você é uma pessoa hoje que é impaciente, se você é uma pessoa que não consegue prever aquilo que está no seu controle, não estou falando sobre o que não está no seu controle, porque isso aí seria uma cilada. Eu estou falando sobre aquilo que tem como você planejar, organizar, orientar, direcionar para colocar em um rumo que tenha como você guiar. Eu estou falando sobre você ser uma pessoa também que talvez esteja vivendo alguns conflitos internos e tudo isso atrapalha até mesmo na sua renda financeira. Óbvio que atrapalha. Uma mente que está atribulada, com certeza, não vai escrever a mesma história de uma mente que está tranquila, de que está em paz, que sabe qual é o seu propósito, de sabe qual é, quem que é. Então, a ideia é você se diagnosticar primeiro e entender se você hoje é uma pessoa que está emocionalmente equilibrada, espiritualmente equilibrada, se está alinhada com o seu propósito. E aí sim você vai começar a entender agora nesse vídeo qual é o tipo de investimento certo para você. Mas, se você é uma pessoa que está desorientada, que está adoecendo com facilidade. Como assim adoecendo com facilidade? Eu estou falando doença física? Sim, doença física também. Doença emocional? Com certeza. Me dá um exemplo de doença física. Gastrite. Gastrite é causada por ansiedade, não sei se você sabe disso. Gastrite tem um envolvimento direto com ansiedade. Que mais tem envolvimento com ansiedade? Insônia. Que mais? Se você for para pensar, palpitação, aperto no peito, tudo isso tem envolvimento com ansiedade. Então é uma sensação física, só que é causada por algo que não está resolvido emocionalmente, que a gente chama até de ENA, E-N-E, experiência não assimilada. Então quando você ainda não tem uma assimilação concreta e bem resolvida daquilo que você já viveu, você começa a ser uma bola de doença que fica por aí caminhando e rolando, sendo completamente sintomático e sintomática. É como se você fosse uma distribuidora de sintomas. Então tá na hora de você entender o seguinte: o primeiro investimento que você deve fazer, se você estiver no caso número 2, é invista primeiro em você. Por quê? Como assim investir primeiro em mim? Se você for parar para pensar todos os resultados que você tem hoje, no seu relacionamento, no seu financeiro, no seu corpo, na sua autoestima, tudo isso tem a ver com quanto você sabe sobre você. Você não sabe por que você se comporta como se comporta. Você não sabe por que seus pensamentos são tão sabotadores. Você não sabe de onde vem toda a tua relação com a autoestima que está ainda toda bagunçada. Você não sabe o que é que você viveu na sua infância e o que é que você pegou e aprendeu da sua infância. Então tudo isso tem atrapalhado muito a tua vida hoje em dia. Então o primeiro investimento que você vai fazer, anote aí, é investir em você. De que forma eu faço para investir em mim? É estudando livros? Pode ser que seja. Só que estudar livros tem poder número 1. Como assim poder número 1? Existe o poder de transformação teórico, e aí entra os livros. Existe o prático, e aí é poder número 20. E aí existe o constante, que aí é 200. Ou seja, você aprende algo teoricamente falando, e isso aqui que você está fazendo é me escutar, então está entrando uma bagagem teórica em você. E aí o que você vai fazer depois? Você vai praticar. Como é que faz para praticar? Você vai pegar aquele conhecimento que você aprendeu teoricamente e pôr em prática. Ah, mas eu não preciso não, porque eu já aprendi. Não, não aprendeu. O seu cérebro, o seu sistema não internalizou ainda aquilo porque você não praticou. Então, nível 20 é a prática. Nível 20 que eu te falei com relação aos poderes. E aí a constância leva para o 200, porque é aquela coisa que fica automático. Você hoje pensa em como é que faz para poder escovar os dentes? Não. Você só pega a pasta de dente, é tudo mecânico, é tudo automático. Você simplesmente escova. E quando você faz isso, você não para pensar em qual o jeito certo de segurar a escova. Você não para pensar cadê a pasta, como é que segura, como é que desenrosca ali a tampa da pasta para você escovar os seus dentes. Você só faz. Então, você só aprende realmente quando você tá na vibe só faz. Entendeu isso? Então, coloca aqui embaixo no comentário assim, ó, eu agora sou um só faz. Como assim o só faz? O só faz significa dizer que você chegou no nível do automático. O automático, você vai perceber que você já praticou tanto que aquilo já é seu, se tornou parte do seu arsenal de características. Porque você conseguiu pegar a teoria, transformar em prática, e da prática elevou a constância e aquilo agora se transforma em seu. Você nunca mais esquece como fazer. Me diga então outra forma de você fazer treinamento com relação a investimento próprio. O primeiro investimento próprio que você vai fazer você vai anotar aqui, ó, ISC.
O que é ISC? É se tornar cada vez mais a imagem e a semelhança do Criador. Vixe, como é que faz isso? Indo para dentro, filho. É assim que você faz. Indo para dentro. Como é que faz para ir para dentro? Terapia, curso de treinamento e autodesenvolvimento, o que você encontrar de pessoas que são referência para você nesse ramo de autodesenvolvimento, você vai pegar aquilo para você e você vai começar a se colocar em situações novas. Me dá um exemplo de situação nova. O que é que eu fiz? Quando tinha ali quando eu tinha 21 anos, eu conhecia muito pouco sobre mim. E como eu conhecia muito pouco sobre mim, eu era uma pessoa muito frágil emocionalmente, né? Eu dependia da opinião alheia, eu tinha que pedir opinião para todo mundo. Aqui agora eu não estaria gravando esse vídeo nessa qualidade. Eu precisaria de estar com filmmaker, com a câmera, eu precisaria estar tudo preparado. Meu cabelo não poderia estar nem um pouquinho bagunçado aqui, porque tudo isso era uma necessidade de buscar a aprovação alheia. Então eu tinha que me preocupar e se você for assistir, o que é que você vai achar da minha comunicação, o que é que você vai achar da minha aparência, o que é que você vai achar de tudo. Então, aquilo travava um pouco. É por isso que eu não contrato ninguém que é perfeccionista. A pessoa vem até se exibindo, né? Eu sou perfeccionista, comigo não vai não. Por que não vai? Porque o perfeccionista trava. Se não tiver tudo perfeito, não vai, nada flui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa entrar em conflito e confronto com nós mesmos. De que forma a gente pode começar se fazendo pergunta? Por que eu sinto o que eu sinto? Qual é o motivo de eu estar vivendo isso? Por que eu estou nessa fase da minha vida? Por que eu ganho o que eu ganho? O que me impede de ganhar mais? A gente começa a se perguntar, a se indagar. E a gente vai chegar um momento que não consegue encontrar com qualidade essas respostas. O que a gente vai fazer? A gente vai se conectar com alguém que tenha como nos ajudar. Terapeuta. Eu indico treinadores emocionais. Porque desenvolver inteligência emocional, por exemplo, estudar PNL, eu sou formado em PNL, eu sou formado em constelação familiar, eu sou formado em renascimento, estou fazendo uma pós-graduação em terapia transpessoal sistêmica. Então tudo isso tem fortificado ainda mais o meu conhecimento sobre mente, sobre comportamento, sobre pessoas, sobre corpo. Então tudo isso favorece muito o crescimento nessa área. Mas quando você não tem, eu não estou falando sobre se tornar um terapeuta como eu, não estou falando sobre isso, você não precisa, mas você precisa ter noção de que os pensamentos que surgem na sua cabeça, eles são fabricados por um motivo que aconteceu ali atrás, que tem uma relação com esse ponto aqui, esse ponto provoca essa consequência provoca esse pensamento. Se você não tiver esse tipo de conhecimento, você não vai progredir, porque você não vai ter paciência consigo mesmo, você vai ficar intolerante com você, você vai querer ser exigente com você, você não vai dar conta porque você não vai progredir, você vai ter sempre um teto. E eu te digo, hoje eu não tenho um teto para progredir. Por que eu não tenho teto para progredir? Porque eu me conheci tanto, que eu não consigo encontrar um bloqueio que me impeça hoje de progredir a nível mundial. Não sei de um que me impeça. Eu te pergunto, você tem hoje capacidade, você tem hoje confiança para você se expor a nível mundial e merecer o pódio de melhor do mundo na sua área? Logo eu vou estar nesse pódio. Por quê? Porque eu estou buscando ser melhor que os outros? Não, porque eu não tenho um bloqueio para nada. Eu tô só indo, crescendo. Ah, você é muito ambicioso. Não é isso, não. É que eu sei qual é o meu propósito em Deus, eu tô conectado com Ele. E se Deus me chamou para algo, eu tô conectado. Simplesmente eu vou, tô no fluido. E não tem por que eu parar. Me apresente um motivo de eu parar. Só um, me diga um. Não tem. Então, pense bem, o melhor investimento é em você. Quando você destrava essa parte do autoinvestimento, você consegue conectar mais com entender qual é a sua sensação com o dinheiro na mão, qual é a sensação com cobrança, qual é a sua sensação, o que é que você sente quando alguém te cobra, quando alguém olha para você, quando alguém te encara, quando alguém te desafia. Tudo isso aí é questão de autoconhecimento. E sem isso, você não consegue progredir de forma nenhuma. Vídeo de hoje, investimento. Pegou a visão? Faz assim então, viradinha de chave. Bota a chave na cabeça e faz assim, ó. Chavinha virada. Bora pro próximo. Comenta aqui embaixo se gostou. Se joga.